Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre a questão do exame de suficiência para que você, bacharel em Ciências Contábeis, possa obter o seu registro de contador junto ao Conselho Regional de Contabilidade. Então, aqui, dentro da prova, nós temos o detalhamento do conteúdo programático. Então, de saída, eu já tenho que ter a seguinte ideia. Eu tenho que ler todos os CPCs, todos os pronunciamentos. Eu tenho que ler a Lei 6404 de 1976. Eu tenho que ler a Lei 4.320, que fala sobre a questão da contabilidade pública. Eu tenho que ler a questão do artigo 163 até o artigo 169 da Constituição Federal, que fala sobre os tributos. Isso aqui tudo tem que sair já de cara com conhecimento sobre essa leitura, tá? E é importante ler a letra seca, como dizem os profissionais do direito, a lei seca. O que é a lei seca? É aquela lei mesmo lá, que está lá no site. Você pode botar a lei no Google e você consegue obter facilmente essa lei. É importante ler, é importante entender, é importante compreender aqueles termos. Em algumas aulas que eu leciono presencialmente, quando eu vou trabalhar a questão de finanças públicas, contabilidade pública, o aluno reclama que o vocabulário é difícil, que ele não entende as palavras. Seja bem-vindo. É dessa forma que nós, contadores, falamos. Então, se você quer estudar essa parte de contabilidade pública, você tem que dominar esse conteúdo. Você tem que dominar essas expressões, esse vocabulário. Não adianta eu querer ser mecânico se eu não entendo as palavras inerentes à profissão do mecânico. Como é que eu vou ser mecânico? Como é que eu vou ser médico? É um vocabulário próprio, certo? E desde o início eu falo a questão do português. Tanto é que cai língua portuguesa na nossa prova. Por quê? Porque é importante, eu tenho que compreender, certo? Então vamos lá, vamos aqui ao conteúdo programático. Nada demais, com certeza você viu aí na sua faculdade, na sua universidade, esses assuntos. Então você vê aqui contabilidade geral, nada demais, avaliação de ativos, né, escrituração. Né? Agora, se você tem dúvidas sobre débito e crédito, você tem que estudar mais um pouquinho. Né? Você vê nada demais aqui, tá? Isso aqui está no edital, não tem estresse, não tem dor de cabeça. Ó, balanço patrimonial, DRE, né, demonstração do resultado abrangente, demonstração das mutações do patrimônio líquido, fluxo de caixa, valor adicionado. Eu acredito que tudo isso aqui você já viu um pouquinho na sua graduação. A questão, lógico, é igual eu falei, aqui é uma prova, você está sendo examinado, você tem que mostrar uma suficiência. Então nós vamos ver os aspectos mais importantes que geralmente são pedidos na prova, certo? Então aqui você vê muita coisa, praticamente uma ementa da sua graduação. Você viu isso aqui na sua graduação. A questão toda é só consolidar esse conhecimento que você viu na graduação para você fazer uma boa prova, tá? Então aqui, contabilidade de custos, né? Conceitos, objetivos, né? Alocação, aí vem aqui sistema de custeio, custeio para absorção, custeio variável, custeio baseado em atividades. Eu costumo dar muita atenção a essa parte de custeio aqui, sistema de custeio, porque é por meio da resolução de questões inerentes aos custeios, aos sistemas de custeio, que é cobrada, por exemplo, aqui a nomenclatura, tá? Então você vai ter que, por meio da resolução de questões, demonstrar que você tem o conhecimento sobre os termos, sobre as origens da classificação dos custos, tá bom? Então aqui você vê contabilidade aplicada ao setor público, tá? Então, nada demais, eu falei isso aqui, a Lei 4.320, ela traz várias dessas questões, tá? A leitura da Constituição Federal, no artigo 163 até o artigo 169, é importantíssimo, você tem que ler. Ah, mas eu não gosto, eu acho muito maçante ficar lendo aquelas leis. Infelizmente, é importantíssimo, não tem como não ler isso daí, certo? Então aqui você vê nada de diferente aí da sua ementa, do seu curso, né? Então ó, você pode até observar aqui, ó, legislação. Olha a primeira lei que ele colocou, a Lei 4.320. E embora essa lei seja uma lei muito antiga, né, ela é uma lei hoje considerada como lei complementar, porque ela regulamenta algo que a Constituição Federal previu que caberia a uma lei complementar. Mas essa lei complementar nunca foi editada. Então, se ela nunca foi editada, o que se usa hoje é a Lei 4.320/64, certo? Então você vê aqui que é uma leitura densa, mas é importante ler isso daqui.
tá? Contabilidade gerencial, né? Aí você vê que falam de custos, então é importante você ter aqui um controle sobre controladoria, contabilidade de custos. Olha aqui uma coisa interessante: custo de oportunidade, custo perdido, custo incorrido, né? Então você vê aqui análise das demonstrações contábeis, aqueles índices, liquidez seca, liquidez corrente, né, índice de solvência, tudo aí tem que ter um controle, né, um conhecimento disso daí. Então aqui a controladoria, né, a compliance, né, a função do controller, noções de direito e legislação aplicada, então direito público, tá, uma questão sobre direito administrativo, umas teorias aqui, um pouquinho sobre legislação do trabalho, tá bom? Direito empresarial, legislação societária, direito e legislação tributária, né? Então é importante, igual eu falei com vocês, a leitura do artigo 163 até o artigo 169 da Constituição é fundamental. Não tem como estudar sem ter o domínio desses artigos, tá bom? É importante. Aqui vem a questão da matemática financeira e estatística, né? A gente está muito acostumado a usar a calculadora aí, a HP, né? A 12C, então aqui você vai ter que fazer na mãozão, né? Na mão, na mão, na mão. Não tem como, né? A mão, você vai ter que pegar e saber calcular juro simples, juro composto, né? A questão taxa por dentro, taxa por fora, né? A questão de correção monetária, a questão da TIR, payback, esses conceitos, né? Algumas questões inerentes à estatística. Eu vejo que às vezes o pessoal tem muita dificuldade, muito medo de estatística, mas vai ter que saber um pouquinho, tá? É bem tranquilo, é uma questão de você ler o fundamento, você vê que não tem muita dificuldade. A questão da estatística aplicada à contabilidade, a questão da teoria da contabilidade. Aqui você vê a legislação ética profissional, aquilo que eu penso, um contador tem que se pautar por princípios éticos e morais, não tem como você não ser um profissional com sua conduta ética ilibada, sua conduta moral, né, de alto nível, então é importante isso daqui, tá bom? A questão de princípios e normas brasileiras de contabilidade, né, as normas, resolução do CFC, aqui ele pegou e direcionou direto para o site do CFC quais são as áreas que você deverá estudar. A questão da auditoria contábil é muito importante você ter esses conceitos, né? O papel do auditor interno, auditor externo, a independência do auditor externo, aquela questão testes em auditoria, procedimentos, o relatório de auditoria. Lembrar que a auditoria não tem por finalidade descobrir erro ou fraude, a auditoria está ali para dar uma segurança razoável. A gente precisa mudar a cabeça das pessoas que acham que a empresa foi auditada, está tudo certo. Não. O auditor emite um parecer com uma segurança razoável, tá bom? Então você vê aqui planejamento, papéis de trabalho, procedimentos analíticos, procedimentos substantivos, né? Modificação da opinião do auditor independente, parágrafo de ênfase. Está tudo escrito aqui para você trabalhar a questão da auditoria. A questão da perícia, né? Uma das grandes aí, dificuldades que a pessoa tem é separar a diferença entre perícia contábil e auditoria contábil. Geralmente o perito contábil ele responde alguns quesitos. A diferença fundamental às vezes para a auditoria começa por esse ponto de vista, né? O perito ele já tem mais ou menos o que ele vai procurar. Já a perícia não, a perícia é a questão que o perito, ele é o auditor no caso, ele vai estabelecer de acordo com a sua experiência profissional como é que ele vai trabalhar. Já o perito não, o perito ele vai mais ou menos direcionado aonde que ele vai trabalhar. Tanto é que você vê aqui, ó, quesitos, né? Indicação de assistentes, laudo pericial, a competência técnico-profissional, né? Honorários periciais, porque geralmente alguém já te contrata para você dar um parecer sobre alguma coisa. É diferente da auditoria. A auditoria, por si só, ela tem por finalidade demonstrar essa segurança razoável, certo? E geralmente a auditoria é feita todo ano, diferente da perícia, que é uma coisa mais, digamos, pontual, certo? Então aqui você tem a questão da língua portuguesa aplicada, né? Português, língua portuguesa, volto a dizer, é importante entender o significado das palavras, tá bom? Não pode pensar um profissional de contabilidade escrevendo errado, né? Escrevendo errado, não entendendo corretamente o que ele está sendo, o que ele está querendo falar, o que ele está querendo trabalhar, tá bom? Então aqui a gente vê que são esses os aspectos que são cobrados na sua prova, certo? Com volta a dizer, nada mais daquilo que foi feito na sua graduação. Com certeza a sua instituição, ela te deu condições para você ver esses assuntos.
Agora, lógico, né? Um curso de 4, 5 anos, aí você vê lá uma disciplina de primeiro período, né? Aí agora você está trabalhando, você está largando naturalmente algumas coisas de lado. Então a gente vai pegar, resgatar isso daí para que você faça uma boa prova e acerte as suas 25 questões. Ok? Tranquilo? Então, muito obrigado e até mais. Um abraço.